Um salve das galáxias, pessoal, vamos que vamos. Vamos trabalhar agora a parte 2 de impedimento e suspeição. Agora que você já sabe os casos de suspeição, eu vou falar contigo as hipóteses de impedimento. Lembrando, suspeição, a mim, CD, subpré. A mim, amigo íntimo ou inimigo. De quem? Das partes ou dos advogados das partes. CD, credor ou devedor. Do juiz ou do cocô P3, primo pode. E subpré, subministrar meios, e pré, receber presentes. E por que eu deixei a letra A e a letra I em destaque? A, aconselhar, e I, for interessado. Naqueles casos, o juiz é suspeito. E nos casos de suspeição, eu tenho critérios subjetivos e não cabe ação rescisória. Já quando eu estou numa hipótese de impedimento, o critério ele é o quê? Objetivo. E além disso, se o juiz impedido julgar o processo, eu posso entrar com ação rescisória? Posso sim. Então lembra, impedimento, o critério é objetivo e cabe ação rescisória. Vamos analisar as hipóteses, porque na prova tu já sabe qual é o macete para diferenciar, né? Então vamos lá. Primeira hipótese que o juiz ele vai ser impedido. O juiz é impedido se ele for mandatário, se ele atuou no processo como mandatário da parte. O que é mandatário? Se ele atuou como advogado, se ele atuou como procurador, que vai que ele estava estudando, ele era advogado, e ele passou no concurso para juiz. Aquele processo que ele atuou como advogado, ele não pode mexer como juiz, porque ele atuou como o quê? Como mandatário. Então, nesse caso, ele está o quê? Está impedido. Do mesmo jeito, se ele atuou como perito. Ele foi perito do processo, aí estudou, passou no concurso. Ele pode ser juiz do mesmo processo que ele atuou como perito? Não, porque ele está o quê? Impedido. E o juiz testemunha, e o juiz membro do Ministério Público. Se o juiz era membro do Ministério Público, se ele era promotor ou procurador da República e passou no concurso para juiz, filho, se você atuou como membro do Ministério Público, você não pode atuar como juiz porque você está o quê? Impedido. Dos 4, o mais cobrado é testemunha. Lembra, testemunha, o juiz ele é impedido. Você não pode ser testemunha e juiz no mesmo processo. O juiz também está impedido quando ele proferiu decisão em outro grau de jurisdição. Ridson, como assim? Olha, eu vou pegar como exemplo para você a Justiça Federal. Na Justiça Federal, você tem a primeira instância que tem os juízes federais. Na segunda instância, tu tem os tribunais regionais federais. O que acontece? Tem um juiz federal e o juiz federal pega um processo e ele dá uma decisão nesse processo, que é o processo X. Só que ele deu a decisão e contra essa decisão a parte entra com recurso. O recurso sobe para o tribunal. Só que nesse período, aquele mesmo juiz, ele também foi promovido para o tribunal. Quando ele chegar no tribunal, ele não pode analisar esse processo. Sabe por quê? Porque em outro grau, ele proferiu o quê? Decisão. Então, ele não pode analisar esse processo porque ele está impedido. O juiz também está impedido quando ele, ou o cocô P3, que você já sabe, lembrando que só tem um parente que está fora, qual é o parente? Primo. Quando ele, ou o cocô P3, é parte na causa. Pô, tu já pensou? O juiz ser autor e juiz do mesmo processo? Pô, não tem lógica. Ele é réu e juiz do processo? Também não. O cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral por vínculo consanguíneo ou afim até 3º grau, é parte na causa. Filho, não tem lógica. Nesse caso, o juiz ele vai ser o quê? Ele vai ser impedido. O juiz também é impedido quando ele é sócio de uma pessoa jurídica que é parte na causa. Quando o juiz ele exerce atividade de direção por uma pessoa jurídica que é parte na causa. Ou então, quando ele administra uma pessoa jurídica que é parte na causa. Velho, pelo amor de Deus, não pode. Ele é o quê? Ele é impedido. Ridson, e se ele analisar o processo? Se ele analisar o processo e transitar em julgado, pode entrar com ação rescisória, velho. Pode entrar, porque aqui solamente o juiz está desrespeitando um pressuposto processual. O juiz também é impedido quando ele for herdeiro presuntivo, quando o juiz for donatário. Ridson, herdeiro eu sei, e presuntivo eu sei que isso aqui é lá do direito civil, eu sei que eu já captei a ideia, é só eu gravar que herdeiro presuntivo é impedido. Mas o que bosta que é donatário? Gente, donatário é o seguinte, olha, quando é dia de sábado, tá você e a sua patroa. Aí a sua patroa, ela vê que, pô, o cara estudou a semana todinha, ralou pra caramba, eu vou fazer uma presa com ele.
Aí ela pega, ela coloca aquela roupa, aquele baby doll, né? Porque assim, quando a mulher coloca aquele baby doll feio pra caralho, velho, nem brinca, nem vem pedir, velho. Agora, quando ela coloca aquele baby doll, aí tu sabe, pode pedalar. O que acontece? A tua esposa, a tua namorada, a tua ficante, ela pega e quer fazer uma doação para ti. Ritz, o que ela quer doar? Não sei. É entre vocês dois. Ela que vai doar para você algo, ela vai doar amor. Ela é a doadora. E você é o quê? Você é o donatário. Ritz, eu adorei. Eu vou brincar agora de doador e donatário. Partiu. Não, partiu não, pô. Termina de estudar aqui, pô. Então tu já sabe que donatário é aquele que recebe uma doação. Fechou até aí? Beleza. Se o juiz for donatário, se ele recebeu uma doação, ele também é o quê? Impedido. Do mesmo jeito que o juiz foi empregador. Gente, o juiz pega uma causa lá de danos morais contra uma empresa telefônica. E o juiz pega essa causa e quem é o autor? A empregada doméstica dele. Porra, velho, ele é patrão dela, ele é empregador. Então, nesse caso, ele está o quê? Ele está impedido. O juiz também está impedido quando ele foi empregado ou prestador de serviços de uma instituição de ensino que é parte na causa. Tanto faz se essa instituição é pública ou privada. Porque, velho, se tu é empregado de uma instituição de ensino, tu está impedido, pô. Se tu é prestador de serviço de uma instituição de ensino e essa instituição de ensino é autor ou ré, você está impedido, você não pode analisar. Por quê? Porque pode ser que tu penda para o lado da instituição se tiver tudo bacana. Agora, se tu tiver com ódio da instituição, tu vai tocar o terror aqui. Agora, olha só. O juiz, ele também está impedido caso o juiz, em outro processo, esteja promovendo a ação contra a parte daqui ou contra um advogado. Porque, gente, vamos ser bem sinceros. O juiz entra com uma ação contra o autor. Aí depois o processo está tramitando e o autor resolve entrar na justiça. O autor entra com outro processo totalmente diferente e cai na mão de quem esse processo do autor? Do juiz que está querendo arrebentar ele lá. Então, velho, como está tendo essa situação, é um clima pesado, o juiz ele tem que se declarar o quê? Impedido. Se o juiz está promovendo uma ação anterior contra a parte ou contra o advogado da parte, o juiz ele é impedido. Agora, o mais louco de todos, o juiz também é impedido na hipótese do membro do Ministério Público, na hipótese do defensor público ou do advogado ser cocô P3 dele, ser cônjuge, parente, ser companheiro e parente até terceiro grau. Se o advogado for cônjuge do juiz, o juiz é impedido. Se o advogado é companheiro do juiz, impedido. Se o advogado é irmão, pai, mãe, tio, sobrinho, o juiz é o quê? Impedido. Lembrando que o único parente que pode é o primo. Isso do mesmo jeito com relação ao defensor público e ao Ministério Público. Nessas situações aqui, o juiz ele é o quê? Impedido. Vocês estão observando que isso aqui é muito diferente do suspeição? É muito diferente. Mas eu quero continuar porque tem mais. Tu está vendo essa questão do advogado? Tem um detalhe muito louco no edital. Perdão, tem um detalhe muito louco no CPC. Porque quando eu falo do advogado, tu já sabe que se o advogado for cônjuge do juiz, o juiz é impedido. Se o advogado for companheiro do juiz, impedido. Se o advogado for parente até terceiro grau, o juiz é impedido, aplicando-se a regra também para o defensor público e membro do Ministério Público. Mas o que acontece? O código diz que esse impedimento que nós estamos falando aqui, ele somente vai acontecer quando esse advogado, quando esse defensor público ou quando esse Ministério Público já integrava o processo. Quando ele já estava no processo, o advogado já estava no processo, aí o juiz vai entrar depois. O juiz não pode entrar depois. O juiz tem que se declarar o quê? Impedido. Então, tem um processo, e nesse processo estava tendo análise por um juiz. Esse juiz se aposentou. Ele se aposentou e chamou outro juiz. E esse juiz que está entrando agora, ele está entrando no processo que o advogado já estava, que o defensor público já estava, que o membro do Ministério Público já estava. Então, eles já integravam. Então, o que acontece? Se eles já integravam, quando o juiz for entrar, o juiz tem que se declarar impedido. Sabe por quê? Porque o juiz está no processo. Aí o advogado sabe que é cocô P3 do juiz. O defensor público sabe que é cocô P3 do juiz. O membro do Ministério Público sabe que é cocô P3 do juiz. Só que o juiz já estava no processo primeiro. Aí o advogado faz o seguinte: bicho, sai do processo que eu vou entrar.
Aí o advogado entra depois, só para o juiz. Não, velho, não é assim, não. Então, enfia a coisa na cabeça. Esse impedimento aqui, o juiz vai se declarar impedido quando esses amiguinhos aqui, eles já integravam. É por isso que o código diz que é vedado que as partes ou advogados criem fatos supervenientes para fazer com que o juiz seja impedido. Ritsu, não entendi nada. Primeiro, superveniente é que vem o quê? Depois, superveniente é vedado. Lembra do exemplo que eu te citei? Vejam só. Eu tenho um processo, e nesse processo tem um Ministério Público, tem um defensor público e tem um advogado. Beleza, esse defensor público, esse MP, esse advogado, eles estão no processo. Estão com um processo com um juiz que não tem nenhuma relação de parentesco com eles. Beleza. O que acontece com esse juiz? Esse juiz sai do processo, esse juiz é promovido e entra um novo. Esse juiz que vai entrar, observa só, ele está entrando quando as partes já integravam. Então, quando as partes já integravam e ele vai entrar, aplica o motivo de impedimento? Aplica, porque esse impedimento aqui aplica apenas quando as partes já integravam o processo. Elas estavam lá. Aí o juiz foi entrar ali, opa, desculpa, foi mal, tem cocô P3. E se tiver com cocô P3, eu sou o quê? Eu sou impedido. É diferente do caso em que o juiz estava no processo. O juiz estava no processo e eu tinha 2 advogados. E esses advogados não tinham nenhuma relação com o juiz, não tinha cocô P3. Aí um dos advogados viu que ia se lascar. Aí ele pensou e falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou renunciar, eu vou vazar e vou chamar um outro advogado que é cocô P3 do juiz. Eu vou chamar porque o juiz vai ter que vazar, eu vou fazer isso, não vai dar merda. Então o que acontece? Agora, o advogado, a parte, está criando um fato posterior, porque o juiz já estava no processo. Está criando um fato superveniente. Ele está fazendo esses casos de impedimento acontecerem posteriormente. Para quê? Para que o juiz vaze do processo. Cara, isso pode acontecer? Não. Isso é o quê? É vedado. É vedado criar fato superveniente. Tranquilo até aí? Beleza. Vem cá comigo. Agora que eu entendi isso, eu quero trabalhar com você o seguinte. Tu sabe que se o cocô P3 for advogado, o juiz ele é o quê? Ele é impedido. Só que esse impedimento também se aplica quando o cocô P3 não é advogado. Ele é apenas um membro do escritório, ainda que ele não intervenha de forma direta. Isso cagou tudo. Vem cá comigo. Eu sei que isso é um pouquinho difícil para entender, mas olha só. Eu tenho um autor, e esse autor tem um advogado 1. E eu tenho um réu. Esse réu tem um advogado 2. O que eu disse para ti? Eu falei que se esse advogado 1 ou se esse advogado 2 forem cocô P3 do juiz, o juiz é impedido ou suspeito? O juiz, ele é suspeito. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, foi o primeiro caso. Só que, às vezes, esse advogado 1, ele não é cocô P3 do juiz. E o advogado 2 não é cocô P3 do juiz, então o juiz não é o quê? Impedido. Todavia, esse advogado 2, ele pode participar de um escritório. Ele pode ser membro de um escritório, ele pode ser membro de uma sociedade de advogados, em que eu tenho o advogado 2, o advogado 3 e o advogado 4. Acontece o seguinte, o advogado 2, ele não é cocô P3 do juiz, mas o advogado 4 é. E o advogado 4 faz parte dessa sociedade, é membro desse escritório. Sabe o que vai acontecer? O juiz não pode julgar, o juiz também está impedido. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, pô. Tu vai entrar numa sociedade com uma pessoa que tu não gosta? Não, você vai ter um laço mais estreito. Então, o advogado 4, ele vai rachar o honorário com o advogado 2, vai dividir, pô. Então, velho, o juiz não pode julgar. O juiz não pode julgar o processo, ele é impedido. Primeiro caso, quando o advogado, ele é cocô P3. E o juiz também não pode julgar quando o cocô P3 não é advogado. Mas o cocô P3, ele participa de uma sociedade, participa de um escritório e um dos membros, pelo menos um desses membros do escritório, está sendo advogado na parte. Então, desse caso, o juiz ele também é impedido. Tranquilo até aí? Beleza, Ritson. Entendi essa parada. Agora, olha só, para finalizar aqui. O juiz também é impedido quando
Não tem esse escritório? Esse escritório de advogado, ele tem diversos clientes. Ele vai ter a carteira dele de clientes lá. Aí o que acontece? Um dos clientes do escritório, desse escritório que o Cocô P3 do juiz faz parte, um dos clientes entra com uma ação. E essa ação cai na mão do juiz. Ridson, o juiz pode julgar? Não, o juiz ele é impedido. Você tem que enfiar uma coisa na cabeça. Esse escritório, essa sociedade que o Cocô P3 do juiz tem relação, o que vai acontecer? O juiz não pode julgar, ele está impedido. Ele está impedido tanto se for um outro advogado que está no processo, quanto se for um cliente dessa causa. Ridson, mas e se for outro advogado? Não interessa. Mesmo que seja outro advogado, ou essa parte ela esteja representada por outro escritório, o juiz é impedido. Então lembra do seguinte, primeiro, se esse advogado for Cocô P3 do juiz, o juiz é o quê? O juiz ele é impedido. Se o Cocô P3 do juiz não é advogado, mas é membro de um escritório, é membro de uma sociedade e um dos advogados está no processo, o juiz também é o quê? É impedido. E o juiz também é impedido quando uma das partes é cliente do escritório que o Cocô P3 do juiz está lá. Então, falou em escritório, lembra de 3 coisas. Primeiro, advogado Cocô P3, juiz impedido. Cocô P3, membro de escritório, membro de sociedade, o juiz também é o quê? Ele é impedido, desde que um dos advogados esteja no processo, né? A parte é cliente do escritório do Cocô P3. O juiz também é o quê? Ele é impedido. Então lembra, são 3 situações. Cocô P3 parte, Cocô P3 participa de escritório, e no terceiro caso, a parte é cliente do escritório do Cocô P3. Anota essas 3 coisas. Tranquilo até aí? Eu sei que é muito detalhezinho, mas revisa. Na prova vai cair mais ou menos assim para ti. Amigo íntimo, impedimento ou suspeição? Suspeição. Testemunha, o juiz é testemunha. Impedimento ou suspeição? Impedimento, Ridson. O juiz é credor ou devedor das partes. Impedimento ou suspeição? Suspeição, Ridson. O juiz, ele proferiu decisão em outro grau. Impedimento ou suspeição? Impedimento. A parte, o autor, o réu, é o próprio juiz. O juiz é o quê? Impedido. O juiz aconselhou, ou o juiz é interessado, o juiz recebeu presentes, o juiz subministrou, o juiz é o quê? Ele é suspeito. Então, qual é o macete? Grava a suspeição que é menor. Se cair alguma coisa na prova que não é suspeição, fecha o olho e dá ali impedimento. E você faz uma leitura nesses detalhes aqui. Lembrando que, tanto suspeição quanto impedimento, o grau de parentesco é só até o 3º grau, não tem segundo. Eles vão escrever segundo, segundo não, é só até 3º. Tranquilaço até aí? E finalizando, lembre-se, o advogado da parte é Cocô P3, juiz impedido. Advogado da parte, membro de escritório ou sociedade, o juiz é o quê? Impedido. A parte é cliente do escritório que o Cocô P3 trabalha, que o Cocô P3 é sócio. O juiz também é o quê? É impedido. Tranquilo até aí, pessoal? Então, sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui. Até o nosso próximo vídeo.